Boa noite. Boa noite. Você vem lidando já há algum tempo com uma lista de desfalques, perdeu 2 jogadores de última hora para essa partida. Isso possibilita também que a gente veja muitos garotos extremamente talentosos, como o Fluminense mostrou nesse confronto de 180 minutos. Gostaria de saber qual o seu sentimento essa noite, depois dessa eliminação, diante de um Fluminense que vendeu muito cara essa classificação ao Cruzeiro, buscou lá no Maracanã, quando o Cruzeiro ganhou o jogo durante todo o tempo, até o último minuto, hoje novamente buscou o empate no finalzinho. Qual é o seu sentimento essa noite? Um sentimento duplo, mas o maior é de orgulho pelo que a gente está conseguindo fazer, com as condições que hoje o Fluminense consegue oferecer, e de frustração pela derrota, porque é um time, pelo que jogou e pelo que vem jogando sistematicamente na maioria dos jogos, não merecia sair desclassificado. Embora o Cruzeiro também tenha feito um bom jogo, tem uma grande equipe, um grande treinador, a torcida compareceu. Até pelo jeito que foi o último gol, pelos riscos que nós tomamos, eu acho que a gente merecia passar. Mas a vida, em muitas situações, ela é injusta, né? Cabe a gente agora levantar a cabeça e perseverar, porque o trabalho está sendo bem executado. Os jogadores, de maneira especial, estão de parabéns, porque para as dificuldades que a gente está passando e eles conseguirem produzir o que eles produzem, poucos conseguiam fazer o que eles fazem. Então eu bato palmas para os jogadores que a gente tem no elenco, os mais velhos, os jogadores oriundos de Xerém. Eles merecem todos os elogios. Aqui, Diniz, boa noite. Obviamente um resultado doloroso para o Fluminense, para a torcida tricolor, mas se a gente for analisar todo o cenário, a gente tem o Fluminense que vem de 4 partidas seguidas fora de casa, né, com viagens longas, viagens para Medellín, e hoje o time mostrando muita força, tentando não demonstrar também o cansaço, talvez, o esgotamento ali no final do jogo, conseguindo aquele gol com o João Pedro. Diante de tudo isso, você diria que o Fluminense cai de pé hoje? Como é que você acha que o Fluminense sai desse jogo hoje, até agora para essas 2 últimas partidas antes da parada para a Copa América? Tem um clássico agora no final de semana. Não, sai muito forte. É uma equipe que está mostrando força, coragem, resiliência para seguir na temporada. Hoje o Fluminense, se a gente considerar o time titular que começou a temporada, no segundo jogo, tinha um titular só, o Luciano. A gente tem, com todas as dificuldades políticas e financeiras que o clube passa, que elas são gigantes, com a mudança constante de jogadores, a gente tinha o Everaldo, que era um jogador que se destacou, a gente perde, o Ibañez, que iniciou a temporada, que era outro jogador importante para a equipe, a gente perde porque a gente precisa vender para conseguir quitar algum tipo de dívida. Aí tivemos o Digão com fratura, o Léo Santos pegando o joelho, o Matheus Ferraz machucou agora o joelho também, a maioria das lesões sérias e graves. E jogadores chegando a todo tempo, a gente tentando deixar o time mais forte, alguns jogadores que chegam que não podem disputar nem a Sul-Americana, nem a Copa do Brasil, então os problemas são muitos. É uma constatação. Então isso faz com que o Fluminense a gente tenha que sentir orgulho daquilo que a gente está fazendo. A gente está conseguindo usar bem os garotos, acho que lançando não por conta da necessidade só, mas porque eles têm potencial. Não é questão de necessidade, não. O João Pedro e o Marcos Paulo, hoje o próprio Miguel, eles entram porque eles são bons. Então a gente tem muita coisa boa que a gente tem que ir colhendo. E é claro que a gente precisa também conseguir somar vitórias, mas a gente só vai conseguir somar vitórias com persistência, porque o trabalho está sendo bem realizado. Fernando, boa noite. Boa noite. Apesar da desclassificação do Fluminense, como que você avalia a arbitragem no jogo de hoje? Eu não quero falar muito de arbitragem, porque a gente tem que ter uma relação treinador e árbitro, eu não sei qual que ela é hoje, qual que pode ser, com esse advento dos cartões. Eu mesmo fiquei fora da partida do Atlético Paranaense, esse meu cartão vermelho, educadamente, fui questionar o árbitro lá na Bahia. Eu não quero mais falar nada de arbitragem, eu vou tomar cuidado, vou deixar passar todas as coisas. Eu vou falar uma coisa em relação ao VAR. O VAR, por hora, ele está deixando o futebol mais empobrecido aqui no Brasil, certamente.
Acredito que o VAR ele tem que ser chamado, tinha que ser uma coisa contundente para não parar o jogo. O cara assistiu lá em 2, 3 minutos, o juiz não tem que ir lá ver VAR. Tem 3 árbitros lá que estão lá em cima. Então a gente perde muito tempo e aí você pega que tem margem para interpretação. A maioria das marcações, você vai ver, é dividido. Podia ser, podia não ser. Para ficar na dúvida, deixa o que o árbitro marcou. Teria que ser uma coisa mais... A bola entrou, foi impedimento, a falta foi muito clara e o juiz não viu. Mas para ficar na base da interpretação, é melhor deixar o árbitro apitar e o jogo seguir. Então a gente vai perdendo a emoção do gol, o cara faz o gol, não comemora, espera o VAR, aí o pênalti vem depois de algum tempo, e aí depois você fica sabendo que o pênalti, não foi pênalti, tudo lance duvidoso. Então você fica toda hora na base da interpretação do árbitro. Para deixar na interpretação, é melhor deixar o árbitro ter mais liberdade para poder apitar, já que é interpretativo. Agora, se a bola entrou, impedimento e lances muito claros, eu acho que o VAR, na minha opinião, devia ser usado mais para esse tipo de procedimento. Fernando, o Mano Menezes veio aqui e elogiou demais a equipe do Fluminense, que dificuldade que foi a classificação, porque o Fluminense joga diferente, mas ele disse que pensa o futebol diferente, não tiraria os zagueiros, enfim, não faria o que você faz. Como é que você vê essa discussão, esse empate de ideias? Porque mesmo aqui no Mineirão, você, no primeiro tempo, chegou a colocar até o Cruzeiro na roda ali, o Mineirão em silêncio, e depois do segundo tempo o Cruzeiro conseguiu crescer um pouquinho na partida, mas como é que você vê esse embate de estilos que você continua com a sua ideia, mesmo fora de casa? Eu acho que a diversidade de ideias é importante na vida, né? Humano é os temas. Acho que você tem que fazer aquilo que você gosta, aquilo que você domina, aquilo que você acredita que seja o melhor. O Mano acredita, ele é uma referência aqui no Brasil, um dos treinadores que a gente tem. Treinador de seleção, multicampeão, e consegue os resultados do jeito que ele acredita. Eu gosto desse tipo de jogo, desse tipo de futebol, aí, da valorização da bola, de ser um jogo atraente. Acredito que o futebol ele é um espetáculo também, ele é entretenimento. A gente tem que produzir efeitos positivos nas pessoas que assistem, nos torcedores do teu time e dos adversários. Isso acho que é a maneira que eu penso, tem tudo a ver com a nossa cultura e com aquilo que a pessoa espera do futebol. E para isso você precisa, acredito que, trabalhar mais, porque você precisa encorajar o jogador a mais trabalho, você precisa insistir. Aí você erra, perde um jogo porque foi por causa das saídas, tem que perseverar, porque aquilo te dá muita margem, como você disse, para, em determinados momentos, colocar o Cruzeiro numa situação difícil no primeiro tempo. Aquilo é treino e você toma algum tipo de risco que ele vai diminuindo conforme você vai ganhando confiança, vai ganhando entrosamento e você vai treinando e repetindo essa ideia. Então a gente tem que repetir, tem que treinar muito, tem que se esmerar muito. Então é aquilo que eu posso oferecer, né? Eu procuro oferecer o melhor de mim. Então, mas eu acredito que a diversidade de ideias ela é super importante, ela é salutar, não tem uma verdade absoluta. Acho que todo mundo tem que fazer aquilo que acredita, aquilo que gosta, e para o treinador muito contundentemente tem que fazer aquilo que ele domina. Não adianta querer fazer uma coisa que você não tem domínio, não é aquilo que você consegue fazer com bastante competência. Boa noite, Diniz. Boa noite. O Fluminense cobrou 6 pênaltis, né, nessa partida e só converteu 2, contando até com a cobrança que voltou. Né? E na temporada também tem perdido os pênaltis. O Luciano perdeu alguns na temporada, o Ganso perdeu 2 cobranças hoje. O que está acontecendo para haver essa recorrência de pênaltis perdidos na temporada? E não é nem caso de experiência e inexperiência, né, porque Ganso e Luciano são 2 jogadores experientes. E a outra pergunta é sobre o Miguel Silveira. Falar um pouco desse jogador, que ele acho que não tem nem contrato profissional e você parece que aposta muito nele, um garoto tem 16 anos, e botou ele no final, e ele participou até da jogada do último gol do Fluminense. Vou começar pelo Miguel, é um jogador muito talentoso, chegou recentemente lá, o pessoal de Serém, ele nem jogou no Sub-20, e começou a treinar e vai se destacando. Acho que o jogador, existe uma certa regra e uma lógica no futebol, de você lançar os jogadores um pouco mais maturados, 19, 18, e a gente tem que estar aberto, e eu fico muito aberto a isso, às exceções. João Pedro está sendo uma exceção, o Marcos Paulo está sendo uma exceção, e o Miguel também está sendo uma exceção. Estão conseguindo assim, produzir no treino. Eu coloco os melhores, aqueles que eu não coloco por causa da idade. Ele tem 16 anos, mas ele nos treinos está se destacando,
E não foi casualidade, ele entrou, não foi sorte, não foi nada disso. Ele, todo treino ele consegue produzir alguma coisa que chama atenção. E o que ele fez hoje, ele fez de fato a jogada do gol. Foi, levou, foi levando para o meio, driblou 1, 2, e tocou, o Daniel botou a bola para o João Pedro e fez o gol de bicicleta. E, então é isso. Minha maneira de ver futebol é assim também, de ver a vida. Até quando eu cheguei no Fluminense, o João Pedro e o Marcos Paulo, eles estavam lá mais para poder... Ninguém estava apostando tanto que eles seriam aproveitados agora pela idade, porque o Fluminense tem um histórico de jogadores vindo de Xerém que conseguiram se manter em titular ou estourar no profissional com 19 para 20 anos. Mas eu pedi para que deixassem lá, a gente foi oferecendo treinamentos, quando deu tempo, alguns treinamentos especiais para os dois, eles foram se adaptando, foram se entrosando com os demais jogadores e foram evoluindo. Então, o João Pedro já é uma realidade, o Marcos Paulo também, e o Miguel também pode ser um que se torne. Quanto aos pênaltis, isso de bater pênalti, assim, tem esse histórico que você disse. Agora o Pedro, que é um batedor com o Tomás, todos os pênaltis que ele bateu, ele converteu. Então, se ele estivesse jogando, é o nosso batedor oficial. Então não tem, assim, os jogadores treinam, alguns treinam de maneira especial por serem os jogadores que vão bater na partida, não na disputa. A gente treinou para as disputas de pênalti, treinamos para o Santa Cruz, treinamos para o Atlético Nacional e treinamos na segunda e ontem para o jogo de hoje. Então, as bolas bateram na trave, 2 aí nas cobranças, nas disputas. O Fábio, todo mundo sabe que é um grande pegador de pênalti. Então não tem muito segredo assim. Está sendo treinado e tem alguns jogadores que têm mais facilidade para converter os pênaltis. O Pedro é um deles, que tem um acerto muito grande. Então é isso, a gente tem que continuar treinando e achar os caras que batem melhor os pênaltis, mas não tem muito segredo. Aqui, Diniz, mais uma minha. Hoje a gente teve também a volta do Mascarenhas, né, ali na esquerda. Como é que você avaliou esses poucos minutos que ele teve em campo? E, obviamente, tem tido o Caio Henrique jogando improvisado ali naquela posição, ele é volante. E é algo que você pretende começar a fazer mais, começar a colocar mais o Mascarenhas, dar mais minutos a ele, e é uma tendência, talvez, o Caio Henrique voltar a jogar na posição de origem dele como volante, ou não? A ideia é manter o Caio Henrique ali e usar o Mascarenhas em algumas situações específicas, como foi hoje. Então, para falar do Caio Henrique, se eu fosse perguntar qual é o histórico do Caio Henrique de volante, quem falou para vocês que ele é volante de origem? Ele veio para cá, ele jogou ano passado no Paraná Clube, que acompanhou de meia à frente, e algumas partidas até de 9, que foi onde eu vi ele jogar. Ele iniciou na base do Santos como ponta, atacante e meia atacante. Na Espanha, talvez, ele recuou um pouco, mas lá ele também já jogou algumas partidas lateral esquerdo. O Caio está se descobrindo. Hoje, se você perguntar para ele se ele quer vir para o meio ou se manter na lateral, provavelmente ele vai falar que ele prefere a lateral. Assim como foi o Felipe Luiz, não era um jogador de lateral esquerdo específico, ele foi se encontrando e virou lateral esquerdo, como outros também. Então hoje eu não sei se o Caio Henrique, o rendimento dele maior vai ser no meio ou na lateral. Pode ser que ele tenha descoberto o melhor lugar no campo para ele atuar e ele se fixe naquela posição. Agora eu sei que ele pode jogar por dentro. Então ele tem essa possibilidade. Ele veio para cá para jogar como volante. Mas ele se encontrou muito bem. No começo a gente colocou, porque ele estava muito bem, não podia sair do time. Mas hoje ele joga muito bem naquele setor. Ele marca bem, ele apoia bem, ele chega na frente. Eu não sei se no meio ele vai produzir mais do que na lateral. Caso precise, ele vai jogar. E quanto o Mascarenhas, ele foi um jogador que eu botei para jogar no começo da temporada. Ele teve problemas de lesão, teve cachumba. Ele teve um problema um pouquinho mais sério agora no joelho e foi voltando aos poucos. É um jogador talentoso, que eu gosto, um jogador jovem. E a gente foi preparando para ele poder voltar. Então, isso que você disse pode ser uma possibilidade. Não sei se é isso que vai acontecer, mas abre uma possibilidade do Mascarenhas entrar, o Caio ser colocado um pouquinho por dentro.